Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, este é o programa Realidades da UFPE. Eu sou Bárbara Bastos, professora de Administração da UFPE. Meu nome é Daniel Rodrigues, sou professor aqui do Centro de Educação, também da UFPE. Hoje nós vamos conversar sobre o 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, e para falar sobre o tema, convidamos Analba Brazão Teixeira, educadora do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia, organização com 43 anos de experiência em Recife, que é articulada com redes de atuação nacional e internacional. Analba também é militante do Fórum de Mulheres de Pernambuco e da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, Articulação de Mulheres Brasileiras e Articulação Feminista Marcosul. Seja bem-vinda, Analba. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouco sobre esse dia de luta, né? Esse dia de luta tão importante para o feminismo brasileiro e para o feminismo mundial. Muito bem. Você que está na região metropolitana do Recife pode nos acompanhar pela Rádio Universitária FM na 99.9 e também por outras cidades pelo site radio.ntvru.ufpe.br ou ainda nos melhores agregadores de podcast. Então, eu gostaria de começar falando disso que estamos vivendo essa semana. Nós estamos gravando no dia 7 de março de 2024 e amanhã é o dia 8 de março, conhecido como Dia Internacional da Mulher. Queria pedir, Analba, para você falar um pouco para a gente da história dessa data, como essa data se tornou o que ela é hoje. E queria que você falasse um pouco sobre esses dois diferentes caráteres que tem a data, que muitas vezes se torna uma data de celebração do feminino, mas o movimento feminista trata como uma data de luta, de articulação, de movimentação. O 8 de março, e mais conhecido hoje como 8M, né, é uma data realmente de luta que vem de muitos anos, né, e que a gente sabe que o capitalismo pega tudo nosso, né? Então, traz essa data como se fosse o Dia das Mães, por exemplo, onde se distribui flores, bombons, tal. E a gente do movimento feminista resgatou com muita força essa data para dizer, nós estamos na rua para lutar. Esse é um dia especial para nós mulheres, né? Nós mulheres negras, nós mulheres indígenas, nós mulheres lésbicas, né? Então, é um dia que a gente vai para a rua para dizer, olha, nós estamos aqui, nós estamos lutando para a transformação da sociedade, para a transformação numa perspectiva do feminismo, na perspectiva de um feminismo antirracista, né? Então, é um dia, embora que a gente diz 8 de março, essa data que a gente vai para a rua, que a gente está na luta, mas o feminismo luta todos os dias, né? Então, não é uma luta, não é uma data que a gente só se reúne para lutar ali. Essa é uma data que a gente vai para a rua para dizer, nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui, nós estamos lutando para tudo que a gente já conquistou, né? Durante a nossa vida, a nossa pequena vida, né? Mas é uma coisa que a gente conquista, mas tem que segurar essa conquista, né? Quando a gente conquista, isso quer dizer que isso vai ser permanente, né? Então, a gente tem que estar o tempo inteiro na luta, o tempo inteiro de olhos muito abertos para não regredir no que a gente conquistou e avançar no que a gente quer conquistar ainda. Você poderia falar um pouco da história dessa data? Então, o que é que a gente, olhando para trás, né, o que vem sendo feito ao longo do tempo nessa data específica do 8 de março? Olha, é uma data, como o nome já diz, uma data internacional, né? Então, cada país, né, o movimento feminista que acontece em todos os países do mundo, trabalham essa data de acordo com o seu contexto, né, de acordo com as lutas e as necessidades daquele contexto, né, que são contextos diferentes. A gente sabe que o patriarcado atinge a vida de todas as mulheres, né, mas tem formas diferentes também de atingir. Eu gosto de lembrar, eu fui para a Conferência de Beijing, em 95. E eu nunca esqueci de uma coisa que ficou muito marcado para mim, que na passeata lá que a gente fez, a gente, brasileiros, estávamos lá lutando, né, dizendo, olha, nós queremos pôr fim à violência contra as mulheres,
nós queremos a legalização do aborto, nós queremos, então, e tinha um grupo grande de mulheres de burca, que a reivindicação delas era: queremos sentir o sol na pele, né? Para a gente só ver as diferenças que tem nas reivindicações, né, no mundo. Os contextos é muito importante nos países, né? A gente teve agora o Encontro Feminista em El Salvador, que é um encontro feminista latino-americano e do Caribe, né? E lá, a das grandes reivindicações, né, uma coisa que a gente também está lutando muito na América Latina é pela democracia, né? Porque a gente está vendo como está a nossa América Latina, de como está endireitando, vamos dizer assim, como a extrema-direita está chegando. E em El Salvador isso ficou muito, muito latente, essa luta, né? Tinha muitas mulheres exiladas que vinham da Guatemala, né? Dos países que estão lá com uma ditadura e que estão exilando as mulheres, né? Porque a luta da gente é muito ampla. Muita gente pode pensar que a luta do feminismo é só pelo fim da violência contra as mulheres, que é extremamente importante. Eu trouxe até uns dados aqui para a gente conversar, mas a nossa luta se amplia bastante quando a gente diz: sem democracia, né, sem as mulheres não há democracia. Quando a gente diz se não acabar com o racismo, não há democracia, isso quer dizer que amplia a nossa luta, né? As lutas clássicas, como muita gente chama, é super necessária ainda. É muito importante que a gente esteja fazendo essa luta, porque a gente teve muitas conquistas em relação à luta pelo fim da violência contra as mulheres, uns 45, 50 anos de luta no Brasil, e a gente vê os retrocessos, a gente vê o número aumentando cada dia mais dos feminicídios. Não é possível que a cada dia 5 mulheres estejam sendo assassinadas, e o que a gente vai fazer com isso? Né? Então, a nossa luta é permanente. A luta feminista é uma luta permanente, é uma luta cotidiana. É uma luta para fora, mas também para dentro. É uma luta dentro de casa, né? É uma luta na vizinhança, né? É uma luta constante em todos os espaços que a gente tem que lutar, a gente tem que se colocar, né? Porque essa é a importância da luta feminista. E que eu digo, é uma luta constante, né? É uma luta permanente. A gente às vezes não tem sossego, porque toda hora a gente está recebendo denúncias, toda hora, né? A gente luta por mulheres na política, aí a gente vê o que acontece com as mulheres na política, né? A perseguição que existe contra essas mulheres, e na maioria as mulheres negras, que são, não sei se vocês acompanharam, o ano passado teve 6 ou 7 deputadas que tiveram à beira de serem caçadas, porque estavam lutando pelo marco temporal, e aí eles colocaram essas mulheres na berlinda, né? E a maioria delas eram mulheres negras. Como agora mesmo, eu vi hoje que estão tentando impeachment para Sônia Guajajara, né? Uma feminista, uma mulher indígena que está lá no ministério pela força do movimento e está sendo também perseguida. Então, são muitas questões. Quando você fala nas lutas clássicas do movimento feminista, e tem a questão da violência, tem outras também? Tem, a questão do aborto é uma das lutas que a gente não tem sossegado, né? E tivemos uma grande... Porque quando acontece uma vitória fora do Brasil, para a gente é muito significativa. Quando na Argentina foi legalizado, a gente também comemorou, né? Agora na França foi... a legalização do aborto passou a estar na Constituição. Isso é uma grande vitória. Em 75 foi legalizado, em 75. Mas por que está colocando na Constituição agora? Porque nos Estados Unidos também estava legalizado e teve um retrocesso. Então, na Constituição, colocando na Constituição, não tem mais esse perigo do retrocesso, que era o que eu estava falando antes, né? Que a gente tem as nossas conquistas e pode ter o retrocesso. E a gente tem que pensar também em estratégias para que não retroceda o que a gente tem conseguido avançar. Então, isso que aconteceu na França,
nós brasileiras também comemoramos. Porque aqui a luta pela legalização do aborto é imensa, né? É muito difícil de ser feita, né? As feministas sofrem muitos ataques por conta disso, né? Então, e a gente sabe que aumentou muito esses ataques no governo passado, né? Então, a gente quer descriminalizar, né? A gente quer legalizar, que é o nosso, né? A nossa utopia é legalizar, mas a gente quer, nesse processo, começar com a descriminalização, por exemplo, né? Porque as mulheres estão sendo presas, né? As mulheres estão sendo atacadas por fazer um aborto. E na aborto maioria, legal, né? mesmo aborto legal. A gente teve o caso da menina de 11 anos, Sim, e a gente vê, aqui em Recife, que veio do Espírito Santo para fazer aqui, porque lá não conseguiu, e mesmo assim foi atacada, né? As feministas, muitas feministas, inclusive de Pernambuco, ficaram sendo perseguidas a partir daquele caso, né? E assim, a gente sabe mais ou menos o número de 25 mil meninas engravidam, né? Entre 9 e 13 anos, e muitas delas a partir de violência sexual. E muitas delas terminam tendo esses filhos porque não têm a possibilidade de realizar um aborto, né? Porque também os médicos têm essa coisa da objeção de consciência. Quer dizer, eles estão lá no espaço público, numa luta que nós fizemos, pelo mesmo aborto legal, que são três situações, né? E nessas 3 situações a gente não está conseguindo e pode perder, né? E pode perder. Existem 106 projetos de lei sobre o aborto, todos para aumentar a punição. 106 projetos estão aí tramitando para aumentar a punição em relação às mulheres que realizam, né, o aborto, né? Então, até o aborto legal, que está aí totalmente ameaçado. Tem uma ameaça tão grande de que a gente tem até uma musiquinha que a gente diz que o Estado é laico, não pode ser machista. O corpo é nosso, não dá bancada evangélica, né? Sim. A gente diz isso porque tem um projeto que quer colocar no registro o nome do estuprador. Entendeu? Então, é muita violência, né? Então, proibir, ter a bolsa estupro, como a gente chama, porque até 18 anos essa pessoa pode receber o auxílio, mas mesmo assim tem eles querem colocar no registro o nome do estuprador, porque a gente vai chamar que é pai. Né? Então, é uma luta muito, muito perversa, sabe? E muitas mulheres morrem, aí tem a questão de raça, né, de classe, que quem são as mulheres que morrem? Né? Quem são as mulheres que vão fazer aborto clandestino, correndo risco de Sim, eu queria que você explicasse um pouco isso, de como nos lugares onde o aborto foi descriminalizado, houve não só a redução da morte de mulheres, já que pararam de fazer aborto inseguro, mas também a redução do número de abortos. Poderia explicar um pouco isso acontece? Tem alguns dados, eu não tenho esses dados aqui agora para passar para vocês, mas isso é bem colocado, né? Nos lugares onde é aprovado, né? Onde as mulheres têm o lugar para ir, onde o planejamento familiar pode existir de uma forma legal mesmo, né? Com acompanhamento e tudo, tem diminuído realmente o número de mortes, né? Muito. E tem diminuído também o número das mulheres que... Porque se você conhece seu corpo, se você trabalha, né, nesse sentido, e tem o esclarecimento, e tem as formas, né, de tomar o seu comprimido, né, saber utilizar um diafragma, e várias possibilidades dessa que você pode tratar, diminui o número de gravidez indesejada. Parece que, assim, existe um argumento de que, mas
ao invés de descriminalizar o aborto, deveria aumentar a prevenção de gravidez não desejada. Só que a gente não vê na prática não, isso acontecer, isso não existe, né? Não existe, isso na prática não existe, né? E assim, quando a gente diz que é a favor de legalizar o aborto, que as mulheres possam ter esse direito, né? Direito ao seu corpo, direito de decidir se quer ser mãe, né? Porque maternidade forçada é uma violência enorme, né? Você ser mãe, né? Não é uma obrigação, mas é um desejo, né? É muito bom quando as mulheres têm os filhos que desejam, né? Que programam, que não é a nossa realidade, né? Então, nós temos dito que a maternidade forçada, isso não é bom, né? Aliás, é péssimo. Outro mito que eu acho que é importante trazer é de que a proibição do aborto impede os abortos. Só que os abortos continuam acontecendo, só que da pior maneira, não é? Exatamente, exatamente. Isso é um grande mito, né? Porque o número de mulheres que a cada dia tem realizado aborto dessa forma é imenso, né? Então, se legalizasse, iria ser completamente diferente, né? Iria salvar várias vidas, né? Exatamente, iria salvar várias vidas, muitas vidas. Neste ano, no 8 de março, você estava falando antes pra gente, né, que o mote é pela vida de todas as mulheres, pela legalização do aborto, contra o racismo ambiental, contra a violência e contra as privatizações, além da solidariedade ao povo palestino. Eu queria que a gente, ao longo dos blocos, falasse um pouco de cada ponto. Queria que você só falasse rapidamente para a gente, no final desse bloco, como se chega a cada ano no mote. Então, como é a construção desse foco deste ano? A gente começou a organizar o 8 de março já em janeiro, né? E aí tem vários coletivos e movimentos. A gente tem um grupo chamado Feministas PE, Feministas de Pernambuco, onde reúne diversos coletivos, né, e organizações e movimentos. E aí a gente chama a primeira plenária e começa já a discutir. Esse ano a gente fez uma memória do que já vem desde 2015, os motes, né, e a gente constrói juntas, é uma construção coletiva, né? A gente vai trazendo o que está mais forte naquele contexto. Sempre e foi uma grande discussão em relação à questão do racismo ambiental. A gente vê as chuvas, a gente vê quem é que morre, né? E teve essa grande discussão quando Aniele Franco, né, colocou no Rio de Janeiro, colocando que o que estava acontecendo lá era racismo ambiental, com aquelas chuvas, com a quantidade de pessoas que ficaram desabrigadas, que é o que acontece aqui também em Recife. Quem é que mora nos lugares, nas periferias, nos morros, né? São as pessoas negras, né? Na sua maioria. E aí a gente achou que era interessante estar colocando, mas o racismo ambiental está dentro da grande estrutura, né? Então é o racismo estrutural que a gente quer realmente combater. E aí dentro do racismo estrutural está o racismo ambiental, está o racismo institucional, está todas as formas de racismo, né? Então a gente achou interessante trazer com o nome racismo ambiental, até porque muita gente não conhece nem esse termo, não sabe nem do que se trata. Então é interessante a gente também estar colocando, né? Então é um processo, né? Não é um processo simples, porque tem muitos temas que a gente acha que é importante, que precisa estar lá. Então teve um ano que o mote parecia mais um parágrafo de tanta coisa que tá. E esse ano a gente tentou de alguma forma consolidar, né? Consolidar no mote, mas aí tem os subeixos, aí tem o manifesto, aí a gente vai trabalhando, trazendo com mais, dissecando mais ou menos cada eixo desse. E esse ano todos os anos a gente faz intervenção. Então, durante a caminhada vai ter intervenção, e as intervenções em relação às questões que estão dentro do mote. E as questões também que não aparecem dentro do mote, como por exemplo a questão da Palestina, não está no mote, mas a gente vai estar lá também com palavras de desordens em relação
A Palestina está aparecendo também dentro do nosso manifesto, e porque a gente acha que também essa questão da Palestina é uma causa feminista. Por que é uma causa feminista? Não sei se... Claro que vocês sabem que mais de 70% das pessoas que estão sendo assassinadas são mulheres. Mulheres e crianças. E por quê? Né? Porque eles querem realmente acabar com aquela nação, acabar com o Estado da Palestina. E para isso precisa acabar com as mulheres, principalmente aquelas mulheres que ainda engravidam, e com as crianças que podem crescer, principalmente as meninas que podem crescer, e os meninos e reproduzir, né? E ter seus filhos. Então é uma coisa muito focada em cima das mulheres, em cima das crianças. Então para a gente é uma causa. Né? A Palestina é uma causa feminista e a gente precisa dizer isso com todas as letras, né? A gente precisa trazer essa visão, porque muita gente não está falando sobre isso. Fala 70 mil, não sei o quê, mas não tem essa análise, essa perspectiva do porquê que são a maioria mulheres e crianças, né? Que estão aí. Muito bem, vamos parar para um breve intervalo e continuaremos nessa conversa de hoje. Em breve seguiremos tecendo realidades. Estamos de volta, apresentando Realidades. Estamos de volta aqui com o programa Realidades. Prazer em receber aqui no momento do 8 de março, né, do 14M, né, que se lembra Marielle. Como homem aqui, eu sou o Daniel, né, nesse programa que está dirigido por Bárbara e Analba, feminista, militante negra, uma questão que surge para a gente, né, sobre o feminicídio, né, o feminicídio praticado por homens, né, fundamentalmente. Qual foi o ganho das legislações e quais são os desafios que está posto nessa realidade de violência contra a mulher praticada, na sua grande maioria, por homens? Analba, por favor. Bom, falar das conquistas, né? A lei do feminicídio, que foi aprovada em 2015, né? Foi uma lei também que foi aprovada a partir da luta do movimento feminista, como também a Lei Maria da Penha, né? Em 2005, como também várias conquistas, como eu falei, né? A luta pelo fim da violência contra as mulheres é muito antiga. E foi a partir da nossa luta que a gente conseguiu as delegacias, não foi nada dado, né? Foi através da nossa luta que a gente conseguiu os abrigos, foi através da nossa luta que a gente conseguiu políticas públicas como, por exemplo, a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, né? Só que para toda essa conquista, que é muito importante, e uma das coisas também mais importantes que eu gosto de frisar, é que o movimento feminista conseguiu tirar essa questão da violência contra as mulheres do privado para o público, né? Porque tem aquele ditado, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, e a gente disse, não, a gente mete a colher, e a gente precisa meter a colher, e o Estado também precisa meter essa colher. Né? Então, foi nessa perspectiva que a gente foi construindo, né, as políticas públicas, propondo essas políticas públicas para o enfrentamento à violência contra as mulheres. Né? O que tem acontecido, o aumento que tem acontecido, né, da violência contra as mulheres, faz a gente pensar muito, né, quais são as estratégias que a gente vai ter que fazer, porque por 2 décadas, né, a gente trabalhou muito a questão das políticas públicas, mas parece que a questão da mudança da mentalidade ficou ali, congelada, né? E com o crescimento do feminismo, com o aumento do feminismo, parece que isso faz esse embate, né? Esse grande embate. E a gente tem números imensos que tem aumentado, né? Que a gente tem acompanhado. Por exemplo, a gente ter
né? O ano passado o Fórum Nacional de Segurança saiu com os dados que a gente fica assim impressionada de como isso não sensibiliza a sociedade brasileira. Porque quando a gente diz que acontece 10 estupros coletivos por dia no Brasil, É demais. e são os que são notificados. Eu sempre gosto de lembrar isso, que são notificados, porque muitos não são notificados. Então, 10 estupros coletivos no Brasil. E tem aqueles coletivos que é para coletivos e corretivos, que é quando é contra as mulheres lésbicas, né? Então, para corrigir, eles fazem esse estupro coletivo e corretivo. E são notificados 10, né, por dia. A gente sabe que no Brasil tem 822 mil casos de estupro por ano, certo? 12 estupros por minuto, e ninguém... E cadê a sociedade brasileira, né, falando sobre isso, escandalizada com isso? Por que só fica os movimentos feministas falando sobre isso, trazendo essas questões, né? E muitos desses estupros são de crianças até 13 anos de idade, né? E muitos desses estupros são dentro da casa. Que aí a gente também tem essa questão. A casa é um lugar seguro para as mulheres? Até que ponto a casa é o lugar seguro para as mulheres? Onde as meninas são estupradas ali dentro, onde as mulheres são violentadas, onde as mulheres são mortas. Isso não quer dizer que isso não acontece também fora, né? A gente costuma dizer que as mulheres não estão seguras em lugar nenhum. As mulheres não estão seguras no ônibus, que são assediadas o tempo inteiro, né? As mulheres não são seguras quando vão para o bar ir sozinha, né? As mulheres não estão seguras na rua, não têm o direito de ir e vir, que é o que a gente mais sonha com essa liberdade, a gente não tem. Porque as pessoas, o que dizem, né? O que perguntam, como é que aquela mulher está sozinha naquele lugar? Sim. O que aconteceu com a Julieta, com a palhaça? Né? Muita gente ficou falando, mas ela é doida. Viajando sozinha, né? Então, são dados que deixam a gente muito estarrecida, inclusive porque não há uma solidariedade. A gente não vê, né, as pessoas indo para a rua, né, fazendo uma movimentação quando sabe que a quantidade de estupro que está acontecendo. A gente está conversando aqui, tem pessoas que estão sendo, meninas que estão sendo violentadas, né? Sim. Então são coisas que a gente anda, e é importante as leis, super importante, porque são lutas, né? Mas a Lei Maria da Penha, por exemplo, a gente avalia que até hoje não foi implementada de fato. Porque para ser implementada de fato precisa ter orçamento. Precisa de orçamento para implementar, de fato. O que tem da lei que ainda não foi implementada? Eu estou falando no geral, né? Porque a lei tem, por exemplo, o primeiro ponto, que é a prevenção, né? Como é que a gente está vendo a prevenção? Como é que está sendo feita essa prevenção? A violência contra as mulheres, né? Porque precisa de orçamento. Se está aumentando tanto o número, a gente vê que a prevenção não tá acontecendo, né? As redes de enfrentamento, né, e de acolhimento das mulheres foram totalmente destroçadas no último governo. Está sendo tudo refeito. Agora, no último governo, estou falando do governo federal, né? Na época do Estava lembrando da questão do da Bolsonaro, educação, né? Que se falou muito de porque combate tá dentro, à ideologia porque tá, de gênero exatamente. nas escolas. Só que, na verdade, isso era um caminho de enfrentamento, né? Exatamente. E a prevenção passa pela educação, né, central, mas não só na escola, passa pela questão da comunicação, passa por várias questões. O problema é que a Lei Maria da Penha ficou muito mais conhecida pela punição, né, porque passou a ser um crime, né, passou a ter a punição, e não pela prevenção, que é o que seria o mais importante, né, eu acho, no meu ponto de vista. E, assim, a forma como as mulheres estão sendo mortas é de uma forma muito cruel,
né, de uma crueldade impressionante. Todo dia você está lendo, né, casos assim aqui em Recife mesmo, semana passada, e que é outra coisa também, que as mulheres que estão com medida protetiva de urgência e são mortas. Triste. Então, né? a medida, mesmo quando implementada, ela Mesmo, não funciona. Se ela foi morta é porque a medida não funcionou. Que Fora aí as o mulheres que assassino, não o assassino feminicida está lá, é culpado? É, mas o Estado também tem responsabilidade. Então, uma coisa que você falou que me chama a atenção, e eu gostaria de ouvir tua opinião, ó. Esse aumento dessa violência, esse contraponto, as feministas, e a gente fala muito em fascismo crescendo no mundo, tem uma relação, como é que o movimento feminista vê essa lógica fascista e com esse aumento de violência no Brasil e no mundo? Sim, o fascismo e a ultradireita, como está, né, implantada no Brasil, a gente viu o presidente Bolsonaro dizendo que não estuprava a Maria do Rosário porque era feia. E se instigou muito essa questão da violência contra as mulheres. Né? Piorou muito. Né? Então parece que abriu uma panela de pressão onde as pessoas podem se colocar cada vez mais como racista, cada vez mais com a sua misoginia, seu machismo, né? Parece que ficou uma coisa legal, vamos dizer assim, ser. Né? Então, esses casos que eu estou contando, né, que eu estava falando em relação da medida protetiva de urgência, eu acho que a semana passada, se eu não me engano, uma mulher que estava com a medida protetiva de urgência, o cara foi lá, entrou e furou o olho dela com espeto de churrasco. Né? Em São Paulo, o cara matou a mulher, pegou a mulher e foi entregar na casa dos pais. Botou lá na porta e tocou a cigarra para ver. Né? O corpo dela? O corpo dela. Nossa. Um caso agora que aconteceu também, medidas protetivas de urgência, se não me engano, foi no Rio de Janeiro, o cara tirou as vísceras. Né? Então, são formas de muito ódio. Uhum. Cresceu um ódio imenso das mulheres. E o caso, na maioria das vezes, e a gente tem isso nas pesquisas, quando as mulheres, que até eu acho que foi há 2 anos atrás eu coloquei no Face isso, né? O que eu desejava para o próximo ano era as mulheres poderem dizer assim, eu quero me separar e não morrer. Porque a maioria dos casos é assim, mas isso não quer dizer que só as mulheres estão sendo mortas só por conta só na questão da violência doméstica. É muito mais além. Aí a gente vem para Marielle Franco, por exemplo, né, que a gente tem o dia 14 de março, que é um dia para buscar justiça para ela e para o Anderson. E por que ela morreu? Né? Por que ela foi assassinada? Porque existe uma violência política imensa, que a gente está chamando de feminicídio político. A gente chama também o caso da quilombola Bernadette como feminicídio político. Né? Então, é muito mais amplo a questão do feminicídio. E aí, o movimento brasileiro, vai fazer agora 3 anos, dia 25 de março, construiu uma campanha nacional pelo fim do feminicídio, do lesbocídio e do transfeminicídio. E a gente começou essa campanha por conta, acho que foi 2021, não sei se vocês lembram, final de 2020, que teve vários assassinatos em dezembro, e parece que é um mês que há um aumento. E aí se pensou, o que nós vamos fazer? Vamos ter que fazer algo. Né? Então, essa campanha é uma campanha que não é para contar corpos. É uma campanha para pensar a prevenção, porque a gente quer que as mulheres parem de morrer, parem de ser assassinadas. Né? Parem de ser assassinadas porque estão em lugares políticos, como no caso de Marielle, no caso de Bernadette. Parem de ser assassinadas porque querem se separar, não aguentam mais a violência que sofrem. Parem de ser assassinadas, como teve um caso agora que a mulher não quis namorar, o cara matou porque ela disse não para ele. Então, é um recrudescimento tão grande da violência contra as mulheres, né, que a gente precisa... uma luta que é permanente, é cotidiana, e a gente precisa da sociedade como um todo, a gente precisa que os homens se conscientizem disso, né? A gente precisa disso, a gente precisa que teve até campanha, tem até uma campanha do Laço Branco, não sei se vocês já ouviram falar, uma campanha antiga que foi trazida, inclusive aqui em Pernambuco, pelo Grupo Papai, que tratava disso, né? Os homens pelo fim da violência contra as mulheres.
né? Que eu acho que é uma iniciativa importante, porque os homens têm que se somar nessa luta. O que o feminismo diz para nós homens? O que coloca? Eu sempre digo que o feminismo é um problema das mulheres. Não é isso que você O feminismo não é um problema das mulheres, né? Como o racismo não é um problema das pessoas negras. O feminismo é uma luta das mulheres, né? Mas o patriarcado não é o problema das mulheres. Lutar contra o racismo é uma luta que tem que ser de todas as pessoas. Então, lutar contra o patriarcado, nós mulheres, nós feministas, a gente faz essa luta contra o patriarcado, a gente faz essa luta pelo fim do racismo, a gente faz essa luta também pelo fim do capitalismo, porque tudo capitalismo, patriarcado, racismo estão, assim, entrelaçadas, né? Então, não tem como a gente fazer essas lutas separadas. Essas lutas têm que ser entrelaçadas, né? Então, a gente às vezes diz, olha, as mulheres padecem do patriarcado, padecem da violência, padecem, né? Os homens podem estar juntos quando eles precisam compadecer, né? Porque eles não vão viver, né? Eles não vão viver esse preconceito, né? Eles não vão viver, mas eles podem se compadecer. A gente precisa que os movimentos mistos de homens e mulheres, essa luta feminista também seja solidária. Os homens precisam ser solidários à nossa luta. Porque uma luta, quando a gente diz transformar o mundo pelo feminismo, quando a luta feminista não é só para as mulheres. A luta feminista quer transformar essa sociedade racista, machista, capitalista. E isso inclui todas, e todas, todos. Inclui todas as pessoas. A gente não quer uma sociedade só para as mulheres, a gente quer uma sociedade justa, igualitária, né? Para todas as pessoas. Eu estava pensando aqui uma coisa que se fala muito assim nas redes sociais, né, de alguns exemplos de como os homens podem fortalecer a luta feminista. Você queria falar um pouco sobre exemplos que homens podem praticar no dia a dia para combater essa desigualdade de gênero que as mulheres sofrem? A Bell Hooks, ela diz que o feminismo é para todos, né? O feminismo é para todas as pessoas, né? Ela quer dizer com isso o que eu acabei, né, também de falar. Eu penso que os homens, eles precisam se solidarizar, né, com a luta das mulheres, precisam se conscientizar, né, de que eles estão nesse lugar de privilégio, né, por ser homem, e quando é branco, então, por ser homem e ser branco, né, eles precisam ter essa consciência, né, de como se move, né, a sociedade, né, com o patriarcado. Então, precisa que os homens se coloquem também como... Aliás, eles são totalmente os responsáveis, né? Porque vivem nessa cultura machista, né? Construíram essa cultura machista, né? Então, eu acho que o central é a solidariedade e a compreensão e parar mesmo de violentar as mulheres, né? E reconhecer que as mulheres são sujeitos, né? Que as mulheres têm os direitos, têm seus direitos. Muito bem, vamos parar para um breve intervalo e continuaremos essa conversa. Em breve seguiremos tecendo realidades. Estamos de volta, apresentando Realidades. Olá, estamos de volta com o programa Realidades. Eu sou Bárbara Bastos e estamos entrevistando hoje Analba Brazão Teixeira, do SOS Corpo. Estamos conversando sobre o 8 de março, sobre o movimento feminista.
E queria pedir para você falar um pouco agora sobre a importância da organização do movimento feminista. Então, das mulheres estarem organizadas em coletivos, em grupos, e falar um pouco também da resistência de algumas mulheres em participarem dessas organizações. Bom, o movimento feminista, ter o movimento feminista, eu acho que e a organização desse movimento, eu acho que é o mais revolucionário que a gente tem, sabe? Eu acho que é muito importante a gente se organizar. A gente, principalmente hoje na internet, né? Você vê no Instagram, eu sou feminista, eu acho que é, né? Não vou dizer que a pessoa não é, mas uma coisa é você ser feminista no individual, outra coisa é você ser feminista junto com outras feministas na coletividade. Você sozinho, você pode transformar alguma coisa ali, dentro de você ou ali naquele núcleozinho. Mas quando você está no movimento, o movimento é o que faz a luta coletiva, é o que faz com que as coisas se transformem, né? Então é muito importante o movimento, a gente se auto-organizar. Eu acho que isso é que é o grande lance do movimento feminista, e tudo que a gente conquistou até agora foi porque nós estávamos auto-organizadas. Foi a partir do movimento feminista e não de indivíduas feministas, né? Então é importante as pessoas se reconhecerem como feministas, é muito importante. Mas é mais importante ainda essas pessoas que se reconhecem, se juntar a outras mulheres para fazer a luta, né? Porque você não faz a luta sozinha, né? A nossa luta é uma luta coletiva e a gente só transforma na coletividade. Por isso a importância, né? Mas a gente também sabe que por conta, o que a gente já vinha falando, a questão da religião, do fundamentalismo, do aumento do fundamentalismo, também cresceu o antifeminismo, né? Você pode ver que agora a gente soube que ia ter um encontro nacional antifeminista, né? Então, a gente sabe que tem isso também, né? E mais nós, o movimento feminista brasileiro é um movimento muito forte, né? Nós estamos fazendo a luta no cotidiano, entendeu? Então, sabemos que tem essa rebordosa, né? A gente sabe de como as igrejas, não todas, claro que não todas, a gente não pode generalizar, né? Porque tem grupos de feministas evangélicas, tem grupos de feministas católicas, né? Tem grupos de feministas de várias religiões, né? Mas tem aquelas igrejas, né, que prega o antifeminismo, né, que continua colocando a mulher como inferior ao homem, né, definindo os papéis das mulheres como inferiores, né? Então, isso existe. E a gente está aí para combater isso e para dizer que o feminismo é uma luta constante, é uma luta também prazerosa de ser feita, né? Eu acho que a gente precisa, para a gente fazer a luta, a gente também precisa acreditar, a gente precisa ter esperança, a gente precisa ter alegria com o mínimo que a gente conquista, né? Então, para não se pensar que é um lugar, que o feminismo é um lugar de sofrimento, né? É um lugar onde a gente se acolhe, né? É um lugar onde a gente juntas faz a luta, é um lugar que também tem diferenças, tem diversidades, tem disputas, né? Mas a gente tem um caminho que a gente quer, transformar o mundo, né? Fazer com que seja uma sociedade melhor para todas as pessoas. Essa é a nossa luta. Uma coisa que eu achei interessante no mote desse ano é que trata de questões que vão muito além do que tradicionalmente se fala dentro do feminismo, ou se pensa como dentro do feminismo. Como, por exemplo, contra as privatizações, né? Aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa articulação. É como eu, no início eu estava falando da ampliação, para a gente do movimento feminista, quando eu estava falando da questão da Palestina, né? Como uma causa feminista, a gente traz também a questão do genocídio do povo negro como uma causa feminista. Por quê? Porque a maioria são jovens meninos que estão sendo assassinados, mas quem está junto com elas? As mães, né? A gente traz a coisa da demarcação da terra indígena e quilombola como uma causa feminista, né? A gente traz, e as privatizações também, porque vai cair em cima de quem, né?
com as privatizações que a gente está falando aí. Né? Então, é uma luta realmente ampla, né? É uma luta que a gente traz todas essas questões como causa nossa, porque todas essas questões as mulheres estão e as mulheres são as mais atingidas. E as mulheres negras mais atingidas ainda. Por isso que os nossos motes não é só a questão que eu estava falando no início, que se coloca como as questões clássicas, que ainda continua sendo muito importante. A gente precisa ainda continuar lutando, mas a gente ampliou completamente as questões. Né? Se você vê o nosso manifesto do 8 de março, hoje vocês vão estar escutando, né, domingo, né, que vai estar escutando esse programa, já passou, mas traz isso muito destrinchado. O porquê que nós estamos lutando também contra as privatizações, por que a gente luta também pelo SUS. Por que a gente acha que o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, é uma luta também feminista? Estamos na luta por todas essas questões, porque a gente quer também que os outros movimentos entrem também na nossa luta, porque a gente entra em todas as lutas, a gente está presente, né? A gente está aí se colocando como uma luta pela cidade, né? Então, é muita coisa. Nós, feministas, lutamos muito, porque são muitas pautas, né? São muitas pautas e a gente procura não hierarquizar essas pautas, né? O que vem primeiro, o que vem, né? Ana, bom, salvo engano, foi a partir do feminismo negro que se colocou mais em pauta a questão dessa intersecção, né, de opressões. A intersecção de opressão de classe, de gênero e de raça. Exatamente, porque há muito tempo atrás, no feminismo brasileiro, essas questões, as mulheres negras não eram colocadas com força como é colocado agora. Né? Então, surge o feminismo negro a partir das reflexões das mulheres negras que estavam dentro do movimento feminista, né? Uma pensadora que foi muito importante para nós, para trazer essas questões, né, dessa intersecção, foi Lélia Gonzalez, né? Então, ela assim, é um ícone para a gente. E tem a Sueli Carneiro, tem a Jurema Werneck, tem várias companheiras mesmo do movimento hoje que está trazendo essa questão, né, da intersecção, mas os movimentos feministas também estão, que a gente diz, não, uma de nós, né, disse que não existe o feminismo sem a luta antirracista. As feministas precisam também ser antirracistas e trazer isso com força, né? Então, é uma luta pelo fim do racismo, não é uma luta só das mulheres negras. As mulheres negras têm chamado a atenção disso, né? A gente fez em 2015, se não me falha a memória, a primeira marcha das mulheres negras, a Marcha Nacional das Mulheres Negras, que a gente levou quase 80 mil mulheres negras para Brasília, para trazer várias reivindicações nossas, né? Estamos nessa preparação agora para ter a próxima marcha, trazendo essa perspectiva dessa intersecção, né, das mulheres negras, que é raça, gênero e classe. Sim, porque essas opressões não acontecem de maneira isolada. Exatamente, está num corpo só. Né? Então, tem essa intersecção. E aí, se você combate por uma frente, você não resolve o problema da opressão, a pessoa continua sujeita, né, a um sistema de opressão. Exatamente. Então, esses três pilares, como a gente chama, né, estão interligados e precisam ser combatidos. Eu tenho visto alguns movimentos feministas e fico muito feliz de ver que tem priorizado que o protagonismo seja das mulheres negras, né? Como é que você vê isso? O quanto a gente já pensou nisso? Isso é muito importante. Aqui mesmo na nossa marcha, que vai acontecer agora, na faixa central, na primeira faixa, vai estar as mulheres negras, as mulheres indígenas e as mulheres trans. Né? Porque precisa dar essa visibilidade. Né? É importante ter essa visibilidade. Então, aqui mesmo em Pernambuco, a gente tem construído isso, né? Eu acho que essa é a terceira ou a quarta vez que as mulheres negras
estão na frente para denunciar o racismo estrutural, para denunciar a violência contra as mulheres negras, né? Para denunciar todas as mazelas que acontecem com nós, mulheres negras, né? Com quem tem essa cor da pele. Então, eu acho que isso é muito importante. E a gente traz também a discussão da importância dos movimentos feministas se colocarem como antirracistas. Eu queria que você agora, a gente está chegando no final do programa, falasse para quem não está organizado em nenhum coletivo feminista, quais são os principais caminhos e possibilidades para quem quer participar de maneira mais ativa. Aqui em Pernambuco tem vários movimentos, né, e eu vou destacar dois, que são os que eu faço parte, que é o Fórum de Mulheres de Pernambuco, né, o fórum também já existe há 30 anos, 32 anos eu acho, né, e a Rede de Mulheres Negras, que é mais recente, né, então tem momentos de acolhidas, né, para que as mulheres que querem chegar nesse espaço, não é, para conhecer o movimento, para conhecer como é que a gente atua, né, como é que é a nossa militância, quais são as frentes de luta daquele movimento, como é que a gente faz, né, e como se inserir. Né? Então, geralmente, na construção do 8 de março, sempre vem muitas mulheres novas. Né? A gente aglutina muitas mulheres, que quando a gente começa a botar, né, na internet, olha, vai ter a primeira plenária do 8 de março. Então, vem muitas que não estão em nenhum movimento, e a partir dessa construção, começa a conhecer e começa a querer se inserir. Né? Tem a Marcha Mundial de Mulheres também, né? que é um outro movimento aqui. Tem a RENFA, que é a Rede Feminista Antiproibicionista, que também é outra luta, né? que o movimento feminista está trazendo com muita força, né? que é a luta antiproibicionista, é a luta também anticárcere, é a luta, antipunitivista. Né? Antipunitivista, né? Então, tem vários movimentos que eu acho que é importante, né? Tem vários outros que não dá para colocar aqui todos, e as mulheres, muitas vezes, elas se reúnem, elas fazem seus próprios coletivos nos bairros. No Ibura tem vários coletivos, né? Tem vários bairros que tem, em Passarinho tem o Espaço Mulher, de Passarinho, né? Tem vários, né? Em Jaboatão tem vários outros coletivos, né? Então, você que está nos ouvindo, se for de algum bairro desse que estiver, né, pode buscar. E na internet, no Instagram, tem esses grupos, né? Então, pode entrar em contato e pode ver como é que faz para se inserir na luta, né? E ver como se inserir, né? Então, é um convite para todas, porque, como eu disse, é importante ser feminista, né? Mas é mais importante ainda quando a gente se junta. Quem quiser ler mais sobre o assunto, você tem indicações de autoras, de Olha, livros? tem vários, no SOS Corpo, a gente tem o site do SOS Corpo, que tem muitas publicações nossas, inclusive, né? Tem muitas publicações nossas, nós publicamos bastante, tem um livro de companheiras nossas, de Rivane Arantes, de Maria Bethânia Ávila, que é uma grande, que escreve muito, trata muito da questão do trabalho, né, do trabalho do tempo. Rivane Arantes, que também trata muito da questão do feminismo antirracista. A Mércia Alves, que também trata muito da questão de mulheres de cidade, né? Natália, estou falando das autoras lá do SOS Corpo, tá? A Natália, que trata muito da questão, também tem livro publicado da violência contra as mulheres, eu também tenho um livro publicado da violência contra as mulheres. Mércia Alves, eu já falei, né, que trata também mulheres de cidade. Thalita Rodrigues, que trata da questão da maternidade, né? Ela tem de mortalidade materna, né? Carmen, que trata muito do feminismo popular, né? Então tem vários livros no site do SOS Corpo
que é fácil dar o caminho, né? Porque está lá todas essas publicações nossas e várias outras publicações de feministas que a gente acha muito importante, que são referências para o nosso trabalho, né? Muito bem, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Obrigada ao ouvinte que ficou até aqui. O nosso programa está disponível não só na rádio, ao vivo, nos domingos às 18, mas também em podcast, podendo ouvir em qualquer horário, e também ao vivo pelo site da UFPE. O endereço é radio.ntvru.ufpe.br. Este programa foi apresentado por mim, Bárbara Bastos e Daniel Rodrigues, e também compõe a nossa equipe Luana Antero, José Guilherme e Lucas Casagrande. Muito obrigada e até o próximo domingo. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.